Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 6 de agosto de 2018, são 21 horas e 35 minutos. Depois de longo e tenebroso inverno, volta ao programa Casaca no Rádio, ao horário normal, todas as segundas-feiras, 21h30. Temos no convidado dos programas de hoje, temos os nossos comentaristas, melhor dizendo, o Yuri Gaspar e o Rodrigo Alonso, na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína. Leonardo Miranda, amigos que estão ouvindo aí o programa. Bom, aí depois, como o Sérgio falou, né, depois de uma parada aí desde a Copa do Mundo, estamos voltando hoje aí para falar de Vasco, falar do Casaca, falar de todas as ações que a gente está planejando fazer aí em prol do clube. E estamos aí numa semana complicadíssima, né, para o futuro do futebol profissional. A gente pega agora quinta-feira a LDU, que eu nem acho que seja um adversário tão complicado assim, porque não é aquela equipe que foi campeã da Libertadores em cima do Timinho. Acho até que muito limitada a equipe da LDU, mas infelizmente os torcedores do Vasco viram a forma como a gente atuou lá contra eles no Equador, apesar da altitude, não se justifica a forma como o Vasco atuou. Mas, enfim, é completamente normal e acho bastante possível que a gente consiga reverter esse resultado. É lógico que, da forma como estava terminando, era menos pior a derrota por 2-1, porque 1-0 já garantiria a nossa classificação. Mas, como disse, pela qualidade que eu vi da equipe da LDU, o grande jogador deles era a altitude, e a gente consegue sim aí na quinta-feira às 7h30 aqui em São Januário reverter esse placar aí com o apoio da torcida. E fazer aqui deixar registrado aqui um parabéns à torcida do Vasco no jogo contra o Bahia, na segunda-feira, logo após o final da Copa do Mundo. Achei que São Januário, de repente, não recebesse um grande público. Pelo contrário, recebeu um grande público. E não só um grande público, mas uma grande torcida, uma coisa que a gente já não via há bastante tempo em São Januário. Eu que estive defendendo por um bom tempo que o Vasco saísse do Rio de Janeiro, porque o clima estava insuportável. Quem frequenta São Januário sabe, o vaias surgindo com 10 minutos de jogo, esse clima político que infelizmente contaminou a nossa torcida. E eu acredito que isso não aconteceu no jogo contra o Bahia exatamente porque, pela paralisação da Copa do Mundo, baixou um pouco essa poeira dessa briga eterna e a torcida ela se focou apenas numa coisa, que foi o campo-bola. E apoiou do início ao fim. A gente não ouviu uma vaia, a gente não ouviu um xingamento a jogador A, B ou C. O que a gente viu foi realmente um apoio incondicional ao Vasco, que é o que a gente quer, que a gente pede, que a torcida faça e que faça agora novamente na quinta-feira, que apoie do início ao fim, que não vai jogador, que não vai treinador, que não xingue dirigente, que deixe para fazer qualquer tipo de protesto depois do jogo. E que depois do jogo só tenha festa, porque eu realmente acredito que a gente vai reverter esse resultado. Mas então, deixando registrado aqui, realmente, essa é a torcida do Vasco que eu conheço. O Vasco que eu, pela primeira vez, pisei em São Januário no ano de 1984, e eu acostumei a ver o nosso estádio ser um dos nossos grandes trunfos, que nos últimos tempos tem realmente sido uma pedra no sapato da equipe, por causa disso que eu acabei de falar, dessa eterna briga política, né, dessas cobranças que são feitas no estádio, que realmente não refletem aquilo que é necessário para que a gente tenha sucesso nas competições. E a gente só não passou porque realmente a equipe do Bahia naquele jogo veio para praticar o antifutebol. E com uma colaboração aí grande da arbitragem. Mas, enfim, o Vasco teve de parabéns por aquela atuação, apesar de não ter se classificado, venceu por 2-0. Jogou com hombridade, com raça, e saímos de cabeça erguida da Copa do Brasil. E agora temos esse novo desafio, quinta-feira. Acredito que a gente vai conseguir passar. Dessa vez, acredito realmente que o Vasco vai ter sucesso, vai passar de fase. E vamos ter agora um jogo dificílimo no domingo também, né, pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas, contra o Palmeiras fora.
O Vasco que está aí com 2 jogos a menos, né? Estamos com 2 jogos a menos, estamos aí a 8 pontos do G6 e a 2 pontos só da zona de rebaixamento. O Vasco conseguindo vitória nesses 2 jogos que tem a menos, ele inverte essa numeração. A gente passa a ficar 2 pontos do G6 e a 8 pontos da zona de rebaixamento. Lógico que são 2 adversários dificílimos, os dois, ambos fora de casa, né, o Santos e o Atlético Paranaense. Lembrando que ambas equipes estão na zona de rebaixamento, o Santos e o Atlético Paranaense estão lá embaixo. Então, o Vasco, quando enfrentar essas equipes, com certeza vai ter que buscar um resultado fora, algo que o Vasco ainda não conseguiu nesse campeonato. O Vasco ainda não conseguiu vencer fora de casa. Jogou até bem contra o São Paulo nesse último jogo, mas não conseguiu traduzir isso em resultado. Foi derrotado e a gente precisa reverter logo essa fase ruim que a gente está passando no campeonato. O Vasco que vinha bem no início e deu uma caída muito grande. Eu acho que a torcida aí também já está perdendo a paciência com o treinador, com o Jorginho. A gente vai falar isso aí durante o programa. Mas então é isso. Gostaria aí de agradecer a audiência de todos que estão nos ouvindo e mandar um grande abraço aí ao pessoal dos grupos de WhatsApp e deixar aqui, por minha parte, eu acredito que os amigos também, dedicar esse programa do Casaca ao nosso amigo casaquista, o grande casaquista, o Marcos Garcia, que faleceu aí, vítima dessa violência absurda no Rio de Janeiro, e vai deixar muitas saudades, um grande vascaíno, um cara do bem, um torcedor apaixonado pelo Vasco, e, repito, infelizmente foi vítima da brutalidade que a gente vive aí no Rio de Janeiro atualmente. Então, gostaria de dedicar esse programa aí ao nosso grande amigo casaquista, que está lá de cima, junto com o Pai Santana e com outros vascaínos ilustres, iluminando aí o caminho do Vasco. Nosso grande amigo casaquista Marcos Garcia. Boa noite, Sérgio. Muito bem. Boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Muito obrigado pela presença em mais um Casaca no Rádio. Nós aqui que estávamos com muita saudade de ter a presença de vocês, de trocar esse bate-papo bem legal que é feito pelo WhatsApp do Casaca e também pelo chat do YouTube, do nosso canal. Então, muito obrigado. Participem hoje. Hoje o programa promete. A gente está com diversos assuntos para tratarmos hoje. A gente que ficou esse período desde a Copa ausente do Casaca no Rádio, e agora a gente está de volta firme e forte até o final aí, sempre defendendo o Vasco, sempre em defesa do Vasco melhor e sempre gigante. Uma pena que a gente hoje, nessa nossa volta, o Vasco, o futebol profissional não esteja tão bem. A gente vinha bem, como o Rodrigo falou, tivemos esses reveses todos aí nas últimas partidas. Eu acho até que foi muito falta de atenção, tomar gol no primeiro minuto de jogo, não sustentar resultado no caso do Corinthians no segundo tempo, também lá na altitude, o jogo contra o São Paulo também. Então está faltando bastante coisa. A gente, no mínimo, falta de atenção, treinamento, ou alguém lá que consiga levar o futebol. Nós não temos vice-presidente, nós continuamos ainda sem prestar contas, o presidente que se dizia transparente. Então a gente está com muita coisa ruim e a gente espera que realmente o Vasco supere isso tudo e reverta. A gente tem agora esses jogos importantes na quinta-feira em São Januário, casa cheia. E ficamos também sabendo sobre esse... Primeiro perdemos o mando de campo do Corinthians, né? Vendemos o mando de campo, ficamos enfraquecidos lá. Agora a gente soube que contra o Flamengo e contra o Santos também nós não vamos usar o nosso fator campo. Isso é muito ruim. Isso, para quem vai aos jogos e sabe da importância que a torcida faz, incentivando e ajudando o time a vencer. Tem a questão dos sócios torcedores também, que a gente alavancou bastante agora nesses últimos tempos, e infelizmente isso é ruim para todo mundo que frequenta São Januário e que quer o Vasco aqui, que quer o Vasco utilizando o fator campo.
Bom, mas eu vou passar agora, passar o número do WhatsApp, que é o 971-693-694. A gente vai comentar as mensagens de vocês, ouvintes, ao final do programa, então aproveitem. E vou passar agora para o Sérgio Frias continuar, mas também dar homenagem especial ao Marcos Garcia, como o Rodrigo falou, vascaíno super do bem, e que só somava, e que infelizmente foi vítima de uma violência absurda que tá tendo a nossa cidade, nosso país, e que isso tem que mudar e depende da gente, e a gente tem que mudar isso e cobrar as autoridades para que a gente tenha um país melhor, já que a gente paga tantos impostos e a gente tem tantas dificuldades, mas a gente ama o país, ama o Vasco e a gente quer que nossos filhos cresçam aqui e que tenham segurança, educação, saúde, essas coisas todas que a gente tem aí no final do ano para votar e tentar reverter isso. Bom, passando o Sérgio Frias, boa noite a todos. Participem do Casaca no Rádio ao vivo hoje, dia 6 de agosto. Boa noite. Muito bem. Primeiramente, falar a respeito dessa lamentável notícia que nós tivemos no meio da Copa do Mundo, do falecimento do Marcos Aurélio Garcia da Fonseca, associado ao Clube de Regatas Vasco da Gama, casaquista, partícipe de vários movimentos feitos dentro do próprio Casaca, no sentido de apoio, no sentido de participação em reuniões, opinando várias vezes a respeito de situações inerentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e uma pessoa que realmente era querida por todos os casaquistas que o conheciam e que faz muita falta, evidentemente, dentro desse seio familiar que é o Casaca, que é a família Casaca, que é o grupo Casaca. Na verdade, as pessoas que são ligadas ao Casaca, as pessoas que têm uma ligação com o grupo Casaca, a ideologia do Casaca, elas se agrupam e como se fosse de fato uma família. Tanto que existem grupos aí de WhatsApp, tudo que é jeito falando de casaca, família casaca, grupo casaca, casaca isso, casaca. Então são apoiadores do casaca, apoiadores dessa ideologia, e o Marcos Aurélio Garcia da Fonseca era um deles, e de fato ser uma homenagem a ele, uma pequena homenagem, uma homenagem nossa, não poderia deixar de ser diferente, como bem colocou o Rodrigo no seu boa noite inicial. Vamos falar sobre a questão do futebol, primeiramente. O Vasco, das férias dos jogadores, período de Copa do Mundo, para cá, já vinha o Vasco com problemas nas últimas partidas no Campeonato Brasileiro, anteriores ao início da Copa do Mundo. O Vasco jogou muito mal contra o Internacional de Porto Alegre, a penúltima venceu apertado, com um gol no fim do Ramon, mas também não jogou bem. O Vasco não vinha jogando bem e havia uma expectativa do que ocorreria no período pós-Copa. E uma série de problemas que o Vasco enfrenta hoje, estruturais, problemas de gestão do futebol, atingem o time profissional de futebol. A primeira delas é a questão do preparo físico. Quem viu o jogo Vasco-Corinthians em Brasília no domingo passado, não sei se há 8 dias, viu o Vasco jogar o primeiro tempo de uma maneira bem desinibida diante do Corinthians, fez o gol no final do primeiro tempo, foi justo o resultado do primeiro tempo, e viu o time acabar-se fisicamente no segundo tempo. E disso se aproveitou o Corinthians para virar o jogo e acabou fazendo um resultado que era inimaginável para quem havia visto apenas o primeiro tempo. A partida contra o Bahia, que foi o primeiro jogo que o Vasco atuou, que o Rodrigo bem lembrou aqui, o Bahia fez muita cera, não quis jogar, não estava também fisicamente de uma maneira que superasse o Vasco, muito pelo contrário. O Vasco, após fazer o segundo gol, apesar da cera do Bahia, o Vasco não conseguiu a velocidade ao jogo para imprensar o Bahia, mesmo com toda a cera que o Bahia estava fazendo. E equívoca, a absurda cera dos jogadores do Bahia. O Bahia, de fato, não quis jogar, e a questão dos descontos, dos acréscimos, no caso, não adianta você dar 6, 7, 8 minutos de acréscimo e jogar 2.
E o Vasco poderia, de fato, até ter feito o terceiro gol, levar para os pênaltis, mas faltou a questão da velocidade, me pareceu a questão, mais uma vez, do preparo físico. Jogadores que se machucam, jogadores que têm contusões musculares, esses últimos jogos não aconteceu, mas ocorreu até a própria partida contra o Bahia. O Vasco não se desenvolve bem fisicamente, isso é público e notório. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, o Vasco ele arrumou uma forma de dispensar uma série de jogadores, vislumbrando trazer outros, evidentemente, para substituí-los. Ocorre que, no momento em que você começa a mandar os jogadores embora, tirar os jogadores, esses jogadores que ou que estavam atuando, ou que estavam como opção para atuar, você tem que ter os contratados minimamente já dispostos não por vontade, mas questão física, questão burocrática, questão técnica, questão de entrosamento, possibilidade que eles entrem para jogar no início do campeonato, no reinício do Campeonato Brasileiro. E o Vasco fez as contratações, nenhum dos atletas estreou ainda, as últimas contratações foram feitas essa semana que passou e já se passaram vários jogos. O Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil, já começou mal a Sul-Americana, nessa fase de oitavas de final da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro também não se ouve bem, perdeu 2 partidas seguidas. Então, houve também uma falta de estrutura, de planejamento para que se tivesse uma estrutura em relação ao time de futebol. Porque o Vasco, evidentemente, jogou enfraquecido. Se ele tinha uma série de jogadores que estavam no elenco, estavam jogando, foram dispensados, então as opções diminuíram e os reforços só vão poder atuar. Um, talvez, agora na quinta-feira, que seria o argentino, e depois você teria a possibilidade aí do Leandro Castan, do Vinícius, que foi trazido agora, do ex-jogador do Cruzeiro, enfim, que estava na Espanha. E o Vasco tem a possibilidade da utilização desses jogadores, de repente, em 10 dias, 2 semanas. Então é tempo que se perde e o Vasco vai perdendo oportunidades no Campeonato Brasileiro e nas outras competições das quais ele participa. O Vasco foi eliminado da Sul-Americana na quinta-feira. O que acontece? Só fica o Campeonato Brasileiro até o final do ano e não adianta aí se os jogadores, no caso, os reforços agora estão prontos, mas eles não jogam mais a competição, só jogam o Campeonato Brasileiro. Então tem esse problema, há esse problema também no meio disso tudo. Mas o fundamento é o fato de que na Copa do Mundo, durante o período de Copa do Mundo, o Vasco não soube administrar as questões que tinham que ser resolvidas em relação ao futebol. Não contratou. Vários clubes contrataram durante a Copa do Mundo, o Vasco não contratou. O Vasco deu férias para os jogadores no início da Copa do Mundo. Os jogadores voltaram, ficaram cerca de 2 semanas, se não me engano, treinando, e não voltaram com a mesma disposição, porque já perde o pique das férias, etc. E você, jogadores tem um excesso aqui, outro ali. Então, quando você vai voltar até você readquirir o ritmo, é extremamente complicado. Poderia ter sido feito um trabalho mais leve durante um período da Copa do Mundo, mas não a dispensa dos jogadores. Poderia ter sido aproveitada essa intertemporada e não foi aproveitada. Em relação à questão técnica e tática, o Vasco volta a falar, enfraqueceu-se, né, enfim, da questão dos jogadores que deixaram de atuar, né, os jogadores que estavam, mas eles são jogadores que não serviam, que bom que o Vasco os emprestou, que bom que foi embora, tá bom, só que não havia outros para substituí-los. Só vai haver daqui a algumas rodadas, como nós falamos. E a questão inerente ao treinador Jorginho, realmente há uma coisa muito clara, a olhos vistos para todos, que o Jorginho não conseguiu dar padrão de jogo para o time do Vasco. Pareceu uma possibilidade de padrão no primeiro tempo contra o Corinthians, mas o jogo contra o São Paulo houve uma reação? Houve, mas não foi porque o padrão de jogo do Vasco mostrado acima do time do São Paulo. O Vasco aproveitou uma oportunidade,
num jogo que o Vasco não tinha penetração, aproveitou na sua melhor jogada, a sua jogada mortal, como eu vivo dizendo, o lançamento do Vasco na parte da marcação. Mais uma vez o Pikachu guardou o dele, o Vasco empatou a partida, poderia ter virado no lance do Giovanni Augusto, mas não teve um ritmo de jogo que realmente trouxesse para o torcedor a sensação de sai um gol a qualquer momento. Não. Veio a possibilidade, houve a possibilidade de sair um gol numa jogada individual do Giovanni Augusto. E o sistema defensivo do Vasco muito arrumado. Parece que os jogadores de fato não treinam, que os jogadores não têm conhecimento uns dos outros. De fato, muito ruim. A ausência do Breno também complica mais ainda quando ele não joga. E o que vai se esperar agora do Vasco em termos de Campeonato Brasileiro, em termos de Sul-Americana, é que esses jogadores que foram contratados, que eles efetivamente eles entrem e façam a diferença. Falta ainda ao Vasco, isso de forma muito clara, um jogador de meio campo para comandar o time. Desde que o Nenê saiu, o Vasco não tem um jogador de meio campo para comandar o time. O Vasco não tem jogada de bola parada, um homem de bola parada. O Vasco não fez um gol de falta nesse ano de 2018. Então há uma dificuldade em relação a isso. Há uma dificuldade em relação à organização. Um jogador que seja a referência do time no meio. O Vasco não tem isso. E vai continuar, pelo visto. Não se fala mais em contratação, sem ter até o final da temporada. Os jogadores que o Vasco tem no meio, o Wagner, o Thiago Galhardo, o Evandro, são jogadores que eles, dentro das suas funções, que lhes são dadas, eles podem tentar conduzir o jogo, mas nenhum deles dá para o torcedor, para o time, para o adversário, o sentido de ser uma referência. E isso é extremamente prejudicial em momentos cruciais da partida. Momento quando você tem que prender a bola, momento de chamar a responsabilidade do jogo, momento quando você tem que, numa bola parada, talvez decidir a partida. E falta isso ao Vasco. E é uma coisa que nós estamos falando aqui desde o momento que o Nenê saiu, de janeiro para fevereiro, nós temos falado, batido sistematicamente nessa tecla. Não foi arrumado, não foi resolvido. E agora nós vamos dessa maneira até o final do ano. O Vasco, quais são as condições do Vasco em relação à Libertadores? Quais são as condições do Vasco em relação à Sul-Americana? Tudo vai depender desses 3 jogadores contratados, se eles vão fazer diferença ou não. Se eles fizerem a diferença, o Vasco pode ter um upgrade, o Vasco pode ter uma melhora técnica e um entusiasmo na força da sua torcida, o Vasco conseguir reverter um quadro hoje muito ruim. O quadro do time do Vasco, o quadro da equipe do Vasco é muito ruim. O Vasco não tem jogado bem. O Vasco não tem agradado o seu torcedor. E chegar ao ponto de fazer 20 minutos contra o São Paulo e dizer, puxa, mas que bom que o Vasco fez 20 minutos contra o São Paulo jogando bem, torna efetivamente todos os torcedores do Vasco que opinam e chegam a essa conclusão, um conformismo do lugar que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco, para enfrentar o São Paulo, ano passado o Vasco enfrentou o São Paulo 2 vezes. Perdeu em São Paulo com gol no início do jogo, mas criou várias oportunidades para tentar empatar o jogo, brigou, o jogo foi absolutamente igual. Em 2015 o Vasco brigando para não cair, jogou contra o São Paulo, a partida foi 2-2, o São Paulo fez um gol no final, irregular, o Vasco estava ganhando por 2-1. O Vasco venceu o São Paulo em 2012, venceu o São Paulo em 2011. Enfim, o Vasco tem que jogar contra o São Paulo em São Paulo, ainda mais na questão do São Paulo hoje não ser o São Paulo que foi tricampeão brasileiro, tá aí na liderança do campeonato, ok, mas passando por um período muito difícil nos últimos anos. O Vasco tem que ir para um jogo contra o São Paulo para jogar de igual para igual, tentar ganhar o jogo. E não foi isso que nós vimos. O Vasco não pode pegar o Corinthians e fazer o que fez no segundo tempo. Você pode perder o jogo. Ano passado o Vasco perdeu a partida para o Corinthians, que foi anômala, 5-2 em São Januário.
Mas foi um jogo em que o Corinthians abriu 2-0 no primeiro tempo, com o Vasco tendo pênalti que não foi marcado. No segundo tempo, com 2 minutos, o Vasco empatou o jogo. Tinha tudo para virar, o Corinthians fez 3-2, o Vasco ficou em cima do Corinthians até praticamente o final do jogo. Houve um erro na substituição do técnico Milton Mendes na ocasião, deixou o meio campo todo aberto. O Corinthians foi lá e fez 2 gols no fim. Nos últimos 10 minutos, o Corinthians acabou fazendo 2 gols. Mas foi um resultado anômalo. O Vasco não teve problema de preparo físico, o Vasco não teve problema, não tinha iniciativa, que as bolas não chegavam para as tentativas de finalização. E no retorno, o Vasco perdeu do Corinthians com um gol roubado lá fora, em São Paulo. Um gol de mão do jogo. A partida estava 0-0, o jogo fez o gol da vitória do Corinthians com mão. Então o Vasco ele tem uma característica, ou pelo menos tinha uma característica, no ano de 2017, apesar de resultados ruins que aconteceram num jogo ou outro, o Vasco teve uma característica de fazer jogos enfrentando essas equipes com bravura, com destemor. O Vasco venceu o Santos na Vila por 2-1. O Vasco venceu o Cruzeiro na penúltima rodada do campeonato por 1-0. O Vasco, o confronto direto contra o Botafogo, era o Vasco e o Botafogo brigando para a Libertadores. O Vasco venceu o Botafogo desfalcado, deu de 4 no Vitória no primeiro turno. Sofreu resultados? Sofreu. Resultados ruins, principalmente naquele período em que houve uma insistência desnecessária com o Milton Mendes. Houve realmente problemas. O Vasco venceu, como venceu o Grêmio esse ano por 1-0, venceu também ano passado, sem torcida, em São Januário. Então o Vasco enfrentou os adversários, os considerados adversários mais fortes. O Atlético Mineiro tinha um grande time também no ano passado. O Vasco empatou em 1-1 em São Januário, mas brigou o tempo todo para vencer o jogo. Várias bolas na trave. No primeiro turno venceu o Atlético Mineiro Independência por 2-1. E é isso, um clube que está brigando para a Libertadores, é esse tipo de campanha que se espera. Você pode ter um campeonato, como é muito longo, você pode ter altos e baixos. Mas, independentemente disso, você tem que estar mostrando para o torcedor o tempo inteiro que o teu time tem condição, que o teu time tem valores para isso. O Vasco tem um elenco muito enfraquecido em 2018. Começou o enfraquecimento com a saída do Nenê. Foi uma perda muito grande. O Vasco contratou o Riasco. O Riasco já não deu certo. Okay. Só que o Riasco foi embora e o Vasco ficou sem um jogador para o lugar dele. O André Dias, ano passado, foi contratado para ser reserva do Luiz Fabiano. Ele se tornou titular no Vasco porque o Luiz Fabiano não tinha condição física de jogar. Então, quando foi trazido o Riasco no final do ano passado, era uma tentativa de ter um jogador para dar opção. Quando não joga um, joga outro, ou pode jogar os dois. No momento que sai Riasco, tem que trazer outro jogador. O Vasco não trouxe. O Vasco contratou jogadores no final do ano passado, porque tinha uma Libertadores que começava no dia 30 de janeiro, e tinha a necessidade de ter um formato, uma cara. O time tem uma cara. Então o Vasco formou, por exemplo, os contratos do Ramon, do Breno, na ocasião do Wellington, de vários jogadores que para o ano de 2018. E trouxe jogadores pontualmente para tentar aquele início. Agora, não era para o Vasco entrar em janeiro e ficar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sem contratar ninguém. Aquilo é uma coisa normal de início de temporada. Houve uma mudança de gestão, mas isso tinha que ter sido pensado. Então, os jogadores deram certo, os outros não deram certo. Isso é normal. No final de temporada, para o início de temporada, da temporada seguinte, isso acontece. Agora, há necessidade de ir contratando. E não houve essa sequência de trabalho. O Vasco foi eliminado da Taça Libertadores de uma forma ridícula. Essa que é a verdade. Impressionante como o Vasco pôde fazer uma partida contra o Cruzeiro fora e contra a Universidade do Chile fora, da maneira que fez, jogando de forma brilhante até em determinados momentos, e fazer as partidas que fez contra a mesma Universidade do Chile em São Januário e Cruzeiro em São Januário. O Cruzeiro, então, foi um horror. Então é um ano em que o Vasco efetivamente degringolou no futebol. Nós temos que entender que não pode ser uma coisa aceitável para um time que, ano passado, brigou para a Libertadores da segunda ou terceira rodada até a última, praticamente, com o lapso de tempo daquele final do Milton Mendes, que o Vasco ficou ali 5, 6 ou 7 jogos com problemas. Ali o Vasco voltou, chegou até a ficar em 12º lugar, a posição que ele está agora, mas com jogos a menos, evidentemente.
é bom lembrar. Mas foi o 12º, 13º, 15º, enfim, naquele período. Mas aquilo foi um lapso ali. Não foi a trajetória do Vasco no Campeonato Brasileiro, não foi essa. Na terceira rodada, o Vasco tinha 2 vitórias e 1 derrota e brigava já para ficar no G6, G7, G8. Então, o Vasco estava ali. Se você pegar um retrospecto do Vasco durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, o campeonato teve 38 rodadas, pode ter certeza que o Vasco estava brigando ali 1 ponto atrás do G6, 2 pontos ou 3 pontos, praticamente 30 ou mais rodadas. Essa que foi a realidade do Vasco. Não é a realidade que nós estamos vendo esse ano. Como disse o Rodrigo, o Vasco tem 2 jogos a menos. Se ele vencer os 2 jogos, ele vai ficar 2 pontos. Se vencer os 2 jogos. Então a realidade hoje é completamente diferente. Em ano passado, o Vasco teve problemas com questão de mando de campo, perdeu 6 mandos de campo. Foi sabotado para perder 6 mandos de campo. O Vasco teve um problema de política no final do ano, eleições, e uma dificuldade muito grande. Nós vamos falar sobre assuntos inerentes a isso daqui a pouco. E brigou o tempo todo. Brigou e chegou. O Vasco não está brigando. Ele não pode chegar aqui para o torcedor do Vasco, não, mas está indo muito bem. Perdeu para o São Paulo porque o cara do São Paulo fez um gol quando o Vasco estava melhor. Perdeu do LDU, mas é porque a LDU também joga lá, tem altitude, tomou um gol no fim. Perdeu do Corinthians porque no segundo tempo faltou perna, mas no primeiro tempo foi muito bom. Que história é essa? A situação é muito ruim. Houve uma partida muito boa contra o Grêmio? Houve. O Vasco venceu o Grêmio por 1-0 com um jogador a menos. Faz um golaço do André Gis. Um jogador a menos. E foi o grande triunfo do Vasco desde que acabou a Copa do Mundo. Porque a vitória sobre o Bahia por 2-0, o Vasco venceu, mas ele foi eliminado. Então o grande triunfo do Vasco foi uma vitória sobre o Grêmio. Mas quantos jogos já se passaram nesse campeonato? Nos campeonatos. Né? Nos 3 campeonatos. Então, isso tudo é reflexo de uma má gestão no futebol. Isso é tudo reflexo de uma má gestão administrativa no clube, com relação à contratação, porque quem vai definir no final se contrata ou não é o presidente. A escolha que foi feita do treinador, foi avisado. É um treinador que ele teve uma passagem no Vasco, teve um bom momento no Vasco, não tem dúvida. Entre o Campeonato Brasileiro de 2015 até o final do Campeonato Estadual de 2016, até o período que o Vasco estava buscando ainda a manter-se invicto, ele foi bem. Ali teve um problema aqui, outro ali, errou em alguns jogos, mas depois ele caiu vertiginosamente. O time do Vasco caiu e ele não conseguiu levar mais. E não era o nome indicado para ser trazido agora. Porque a última imagem não foi uma imagem boa. Houve uma crítica muito grande em relação ao Celso Roth quando o Eurico trouxe o Celso Roth em 2015. Por quê? Porque a imagem do Celso Roth em 2010 é uma imagem muito ruim. A imagem dele em 2007 já fora ruim no final. Ele começou muito bem no Campeonato Brasileiro, mas depois foi caindo. Em 2010 ele ficou um mês no Vasco, saiu, foi campeão da Libertadores pelo Internacional, também um mês e pouco depois. Mas, de fato, ele saiu do Vasco, deixando uma situação ruim com relação ao torcedor. E aí trouxe, não podia ter trazido, absurdo, etc. O que foi feito agora com o Jorginho é a mesma coisa. Então, isso precisa servir, porque nós temos que entender o seguinte: essas escolhas, quando elas são mal feitas, elas fazem desandar a massa, entornar o caldo. Ano passado, o Vasco vinha fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Quando o Milton Mendes perdeu o grupo, e houve ainda uma demora de 4, 5 rodadas para ele ser demitido, era bobagem que ele fez de botar o Nenê no banco, né? Para botar Matheus Vital. E depois, a questão inerente a briga com o próprio elenco do Vasco, né? Os entreveros com o próprio elenco do Vasco. Ali o Vasco, de repente, vinha fazendo uma campanha e poderia ter posto tudo a perder. Felizmente, houve uma intervenção administrativa,
houve a demissão, tudo bem, demissão não traumática, agradecimento dos dois lados, mas houve a demissão e aí uma excelente contratação, que foi a contratação do Zé Ricardo. E o Vasco voltou aos trilhos. Mas aquele período ali de 4, 5, 6, 7 jogos do Milton Mendes, quando já não dava mais e havia ainda uma expectativa, uma insistência de tentar, aquilo ali poderia ter posto tudo a perder. Então, quem dirige o clube tem que ter essa percepção. O trabalho do Jorginho é muito ruim. Muito ruim. Desde que ele chegou no Vasco, é muito ruim. Ele não é mais ou menos, ele não é bonzinho, ele é muito ruim. Isso não quer dizer que o Jorginho seja mau profissional, que o Jorginho não tenha capacidade. Não, está dando certo. Não está funcionando. E está havendo uma insistência como se nada estivesse acontecendo. Porque não há cobrança. Por que não há cobrança? Porque, na verdade, a torcida do Vasco, ela está se comportando da seguinte maneira: eu vou dar todo o meu apoio, como o Rodrigo falou no jogo contra o Bahia, eu vou dar todo o meu apoio à LDU, no jogo com a LDU, mas o time do Vasco não chega a lugar nenhum. O time do Vasco é time de meio de tabela e tal. Vamos tentar ganhar uma competição de mata-mata, vamos ver se a gente dá sorte. É isso que está na cabeça do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco, no ano passado, ele via o tempo todo o Vasco brigando para chegar. Esse ano, ele vê o Vasco, porque o discurso que há entre os jogadores do Vasco, isso é um discurso já desde o início do Campeonato Brasileiro. Nosso time é limitado. E ninguém da gestão do Vasco diz: não, peraí, vamos usar esse discurso, nosso time é limitado, nosso time é isso. Nós temos que chegar e dar moral aos jogadores. Se você já começa internamente, o time é limitado, o time não tem muita chance, o time não... Você entra com esse discurso acaba sendo posto em prática, os adversários acabam vendo dessa maneira, a imprensa noticia dessa forma, e você fica a ver navios. A questão que está acontecendo com o Vasco hoje é que o Vasco teve um primeiro elenco, o Vasco foi muito modificado do elenco que começou o ano. As contratações que foram feitas, como nós falamos, nós temos a expectativa de que elas funcionem, vamos torcer para que elas funcionem, mas ainda não jogaram. E o torcedor do Vasco não consegue se motivar a ponto de vamos encarar o desafio de ir para uma Libertadores. Ninguém no Vasco fala em Taça Libertadores. Não tem uma pessoa no Vasco que fala em Taça Libertadores. Não há uma entrevista que alguém fale em Taça Libertadores. Ano passado, da primeira à última rodada, desde o presidente do clube, se falava em Libertadores. Quando o técnico vinha com o discurso, não, mas nós temos que ver, quando o Milton Mendes estava começando a perder a mão, nós temos que ver e tal, vamos ver como é que a gente sai dessa situação e tal. Não, mas o objetivo é Libertadores. Alguém tem que falar, alguém tem que bancar isso, alguém tem que jogar isso para o público. A direção do Vasco não fala nada, deixa que o Vasco vai ficar, é meio de tabela. Que é pela zona de rebaixamento, mas aí não, ganha uma partida e volta. Vai ficar assim. E parece que há um conformismo com isso. Enquanto no ano passado havia uma cobrança para o Vasco chegar à Taça Libertadores, esse ano é meio que um conformismo. Eu, particularmente, não comungo desse conformismo. Eu vejo o Vasco no futebol, o Vasco vinha não crescendo, decrescendo. Ele vinha não crescendo ano passado. Quando você chega à Libertadores, você está dando um upgrade. Você passa do ponto em que, olha, o Vasco é um mero disputante do Campeonato Brasileiro. Agora ele vai jogar a Libertadores. É um dos 6, um dos 7 principais clubes no Brasil que estão jogando uma competição internacional. Se isso não trouxe nada para quem gere o Vasco hoje, para quem está no futebol do Vasco, não traz nenhum tipo de sinal de vamos dar continuidade a isso, vamos continuar com este pensamento, qual é o caminho do Vasco? O problema maior que nós temos hoje é esse. É um problema estrutural, é um problema técnico, é um problema físico, é um problema tático, é um problema motivacional. E o que se vê é o Vasco fazendo partidas medíocres, jogando um tempo bem, jogando 20 minutos bem, e os torcedores do Vasco usam discursos que, poxa, mas
Que pena, né? Que foi só 20 minutos, que pena que foi só um tempo, que pena que isso, que pena que aquilo, que pena que aquilo outro. E não está havendo a devida cobrança para que o Vasco efetivamente vá brigar pelo que tem que brigar. Porque se nós conseguirmos chegar à Libertadores no ano passado com 6 mandos de campo perdidos, com prejuízo de arbitragem que nós tivemos, e nós fomos lá, nós brigamos e conseguimos, por que não esse ano? Essa é uma questão que precisa ser desenvolvida, pensada e ser devidamente cobrada. Porque se não for, o Vasco vai ficar nesse vai, não vai, no meio do caminho, para chegar no final do ano, realmente foi um ano de recuperação. Recuperação de quê? Foi um ano de transição. Transição de quê? Foi um ano de aprimoramento. Enfim, qualquer frase feita, qualquer discurso, qualquer adjetivo que se dê, esse era um ano do Vasco aproveitar que teve o upgrade e ir para jogar o Campeonato Brasileiro vislumbrando Libertadores, falando em Libertadores como para criar o hábito de ir para a Taça Libertadores. E não é o que está acontecendo, infelizmente. Vamos agora falar... vamos passar para o Rodrigo Alonso, ver se ele tem algum comentário a fazer a respeito disso, e aí nós vamos partir para outros temas. Vamos lá, Rodrigo. Sérgio, na verdade, o que eu vejo do Vasco do ano passado para o Vasco desse ano, além da mudança do time, de algumas peças que saíram, principalmente a mudança de postura. Eu acho que a postura que advém da direção do Vasco acaba refletindo no campo, e a gente acaba vendo o próprio torcedor sentir isso, como você falou. Nós aqui estamos sempre falando da possibilidade do Vasco se classificar para a Libertadores, desde o início do campeonato. Nas nossas mídias sociais, Twitter, Facebook, aqui no programa. E você pontuou muito bem aí que você não vê isso partir da direção do Vasco. E é lógico que isso chega na equipe. Como eu falei, a maneira covarde como o Vasco atuou contra a LDU, e aí, repito, a questão da altitude não pode ser desculpa para isso. O Vasco, na verdade, estava muito satisfeito em estar perdendo apenas por 2-1. Inclusive, eu acho que o Jorginho deu alguma declaração desse tipo após a partida, e isso até irritou parte da torcida do Vasco aí, que se manifestou em mídias sociais. E, infelizmente, tem sido essa postura. E aí eu não sei se isso parte do Jorginho. Como o Sérgio falou, eu também não era o meu treinador dos sonhos, não era o treinador que eu queria que o Vasco tivesse contratado. Ele saiu realmente muito mal da última passagem dele. O Vasco penou na Série B para se classificar com o Jorginho. Então, eu não sei se isso parte do Jorginho apenas, ou se o Jorginho também se contaminou por essa postura, essa mentalidade, ao meu ver, pequena da direção do Vasco. E realmente desanima o torcedor, né? Desmotiva. Você está assistindo um jogo do Vasco, uma das 12 grandes equipes do futebol brasileiro, uma das maiores do futebol mundial, com tantas conquistas, com a história aí tão vasta. Você vê o Vasco entrando aí contra equipes que são do mesmo tamanho, ou até menores que o Vasco, e a gente entrando com medo. Então, eu acho que tem que mudar primeiro, começar mudando a postura. Porque o Vasco tem jogadores no seu elenco que podem fazer com que a equipe não esteja na situação que está. Nós não temos apesar das mudanças do ano passado para esse, a gente não tem uma equipe para estar empatando com Vitória em casa, para estar tomando goleada do Bahia. Eu tive a oportunidade de ver o Bahia e Vitória, e a equipe do Bahia é medíocre, a zaga do Bahia é medíocre, a equipe do Bahia em si, como eu disse, a forma como eles atuaram contra o Vasco, e agora até contra o Fluminense também, totalmente retrancados, praticando um anti-futebol, e o Vasco tomar 2 goleadas do Bahia. Então isso é um sinal aí de alerta, porque, repito, o que tem que mudar para mim, nessa equipe atual, é a mentalidade, partindo lá de cima da direção, do presidente,
e passando pelo treinador, comissão técnica e chegando aos jogadores. Tem sim que dizer que o Vasco está brigando por Libertadores, não pode deixar cair nessa história de que o Vasco agora vai brigar para não cair, de que o Vasco vai brigar apenas para ficar na água de salsicha. Não, o Vasco vai brigar pela Libertadores. Agora, tem que ter essa mentalidade também dentro de campo. Segue aí, Sérgio. Muito bem, então a palavra do Rodrigo, delineando bem aí toda essa situação e essa infeliz postura da direção do Vasco, direção técnica do Vasco, direção do futebol do Vasco, a direção do clube, em relação ao que o Vasco almeja no ano de 2018. Porque os problemas que o Vasco tem de ordem financeira, ele os tinha em 2017. Principalmente no ano em que não houve uma entrada de dinheiro como houve agora em 2018. O Vasco teve a venda do Douglas lá no meio do ano, 14 milhões de euros era o total dela, 12 milhões de euros foi recebido, e os outros 2 milhões de euros recebidos ao longo de 2017. E os outros 2 milhões de euros podem ser recebidos agora por essa gestão em 2018. O Vasco tinha uma situação complicada, porque aquilo que se conseguiu agora foi um movimento feito pelo corpo jurídico do Casaca, o Leonardo Rodrigues e o Márcio Magalhães, nesse caso específico, fundamentalmente o Leonardo Rodrigues, para obter a possibilidade de o Vasco ter um valor na ordem mais ou menos de 30 milhões de reais para que obtivesse as certidões na época. Isso não foi possível em outubro de 2017, vai ser possível agora com essa gestão, um trabalho que foi feito lá atrás. O Vasco tinha a questão dos parceiros próximos a uma eleição, que com a possibilidade da perda da eleição, a confusão que houve depois da eleição, muitas vezes o parceiro poderia ter ajudado, mas ficou preocupado, será quem vai assumir, vai pagar o empréstimo que eu fizer, etc. Então o Vasco teve inúmeros problemas no ano passado. Foi um ano em que o Vasco investiu muito no futebol. O Vasco trouxe 16 jogadores. O Vasco trouxe jogadores que, a princípio, nos outros anos, 2015 e 2016, o Vasco trazia 2 jogadores ou 1 jogador. Em 2017, o Vasco trouxe jogadores para ganhar salários da mesma monta, 6, 8 jogadores. Sendo que uns deram certo, outros não deram certo. Mas, enfim, o Vasco tocou o ano de 2017 com extrema dificuldade, mas chegou à Taça Libertadores e, evidentemente, que se houvesse uma continuidade do trabalho administrativo do Vasco, o Vasco não ia para a Libertadores para fazer o que fez esse ano. Até porque, volto a falar, as contratações que foram feitas em dezembro, início de janeiro, elas eram para a fase preliminar da Libertadores. Você ia continuar fazendo as contratações normalmente para os meses subsequentes. Para você ir melhor na Libertadores, ia brigar para o Campeonato Carioca, como o Vasco brigou. Um time remanescente montado até o início de janeiro, e não ia para o Campeonato Brasileiro para fazer figuração, ia para o Campeonato Brasileiro para tentar novamente chegar a uma Libertadores, não ia para a Copa do Brasil chegando nas oitavas de final, pegando o Bahia, que é um adversário menor que ele, para tomar de 3-0 do Bahia lá. O Vasco tomou de 3-0 do Bahia no passado no Campeonato Brasileiro, mas foi o último jogo do Milton Mendes no Vasco, foi exatamente o pior momento do Vasco do Campeonato Brasileiro. Daí houve a derrota da forma como ocorreu. Mas, tanto que o Milton Mendes foi demitido à noite. E o Vasco esse ano tomou do Bahia, perdeu um jogo, perdeu outro, e nada foi feito. Enfim, são problemas que, de fato, afligem, que, de fato, lamentavelmente, levam o Vasco a descer de patamar em relação à expectativa do que se pode fazer. Perdeu a partida, empatar um jogo, não dar sorte, isso pode acontecer. Agora, a forma como as coisas estão ocorrendo, de fato, não dá uma grande possibilidade do torcedor do Vasco sonhar. O torcedor do Vasco sonha em relação ao que o ano de 2018? Nós estamos em mês de agosto. Faltam 4 meses para terminar o ano. O torcedor do Vasco está sonhando com o quê? Se passar agora da LDU, o Vasco vai para as quartas de final, vamos sonhar em ganhar a Copa Sul-Americana. Tá bom, e se não passar pela LDU?
E se nas quartas de final não chegar às semifinais? Quer dizer, se o Vasco não tiver essa possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana, o Vasco está brigando para quê até o fim do ano? Para não cair? Como com um time que está brigando pela Libertadores ano passado, o campeonato todo está brigando para não cair esse ano? E olha que o ano passado, o Vasco internamente dizia que o time estava brigando pela Libertadores, e a imprensa praticamente inteira dizia que estava brigando para não cair. Esse ano a imprensa está calada, dando oportunidade ao Vasco fazer o que tinha que fazer, e o Vasco não faz nada. Não fala nada, não diz nada. Não... Então fica tudo no bake banho-maria. Essa é a situação. E não adianta nós taparmos o sol com a peneira, entendendo que não, tá tudo bem. Isso acontece. O Vasco, quantos jogos o Vasco fez depois que voltou? Os resultados, o único resultado positivo que o Vasco teve foi efetivamente a vitória contra o Grêmio. Nós empatamos com o Fluminense em São Januário, uma partida que estávamos ganhando por 1-0, recuamos totalmente, quase que integralmente, deu a oportunidade do Fluminense empatar o jogo no 43 minutos do segundo tempo, jogo em casa, em São Januário, que era uma oportunidade boa do Vasco fazer 3 pontos. O jogo contra o Bahia, aqui o Yuri já falou em relação ao time do Bahia, o Rodrigo também falou, o time do Bahia é muito limitado. E o Vasco aqui fez 2-0, não teve perna para fazer o terceiro. Houve problema com a arbitragem? Houve. O problema de descontos da arbitragem, de permitir que houvesse a cera do Bahia. Tá bom, mas o Vasco criou muito pouco depois do 2-0. Faltou perna. E os jogos fora, jogo em Brasília, o Vasco tem a condição de ter um mando de campo. Aí vende o jogo contra o São Paulo, vende o jogo contra o Santos, vende o jogo contra o Flamengo. Qual é a vantagem que o Vasco tem de vender o jogo contra o Flamengo para Brasília? Vantagem técnica. Para chegar lá, a torcida do Flamengo ser muito maior. Era melhor o Vasco fazer, e isso já foi dito também por nós desde o ano passado. O jogo Vasco-Flamengo, a torcida do Vasco. O Vasco não perde para o Flamengo no Maracanã desde 2015, março de 2015. A torcida do Vasco não vai. Porque não quer enfrentar do Flamengo, não vai porque hoje o Vasco não tem, de repente, a mesma força em termos de torcida, de arquibancada para enfrentar. Enfim, pode ser o motivo que for. Ou porque não está afim, ou porque acha que é violento, ou porque não gosta do Flamengo, enfim. Mas a torcida do Vasco não vai ao jogo contra o Flamengo. Então a torcida do Flamengo é sempre maior que a do Vasco, no jogo Vasco-Flamengo. Mas não é o maior que o Vasco foi muito bem, a torcida do Flamengo foi um pouco maior. Não. É o maior que é totalmente proporcional. Vai fazer um jogo Vasco-Flamengo? Qual é o turno? Manda de quem? É o manda do Flamengo. Tá bom, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai jogar 50-50 no retorno. Não. Joga o Flamengo 90-10 no turno, o Vasco no retorno joga 90-10. Se vai jogar em São Januário, se vai jogar no Maracanã, vai jogar 90-10. A torcida do Vasco vai. Porque ela sabe que a do Flamengo só vai 10%, ela vai. E é a solução. Agora, botar o jogo em Brasília é bobagem. Como botar o jogo Corinthians em Brasília é bobagem. A pressão de você jogar o Corinthians jogar aqui em São Januário, o Vasco perdeu ano passado, mas pega os jogos Vasco-Corinthians aqui em São Januário, vê qual é a facilidade que o Corinthians tem. Pega o histórico do Vasco-Corinthians em São Januário, você vai ver que o Vasco ganhou mais que o Corinthians em São Januário. Se não me engano, o histórico é 11-8. O Vasco ganhou 11 e o Corinthians ganhou 8. E a última vitória do Vasco contra o Corinthians foi em 2010, foi aonde? Em São Januário. Em 2009, nós tivemos a possibilidade da classificação da Copa do Brasil, perdemos, porque botamos Maracanã, botamos 100 mil pessoas, mas não houve a devida pressão. O Corinthians empatou de 1-1, 0-0 no Pacaembu e classificou. A pressão que houve na Libertadores em 2012, aquele lance polêmico do Alessandro e tal, mas o Corinthians, o grande Corinthians, etc., o jogo em São Januário foi de extrema pressão. O problema naquele dia é que o Vasco tinha um campo que era uma pocilga, né? O gramado de São Januário, que era o gramado FIFA, né, da época do MUV. Aquilo virou uma pocilga. Mas o Vasco fez jogos contra o Corinthians em São Januário, jogos muito fortes. E o próprio jogo ano passado, o resultado é completamente mentiroso da partida que o Vasco realizou ano passado. Agora, já tinha feito isso em 2013, levou o jogo para Brasília. Enfim, leva o jogo para Brasília, perde a vantagem técnica. É uma coisa contra o Santos. Você vai jogar, pergunta se o Santos quer jogar em Brasília ou jogar em São Januário. Mas é que o Vasco precisa de dinheiro. Tem várias formas de você fazer dinheiro, essa não é a única forma. Se várias coisas tivessem sido feitas desde o início do ano como tinham que ter sido feitas, já teria aparecido mais dinheiro. Isso não é desculpa.
não é justificativa. A verdade é que o Vasco, em termos técnicos, está perdendo 3 jogos. Isso é verdade. De mão beijada para os outros. Enfim, são vários problemas. Nós podemos ficar aqui falando mais tempo e nós já nos aborrecemos em termos que falar, vamos aborrecer o ouvinte em ter que ouvir todo esse discurso em relação ao Vasco. Mas nós temos que efetivamente tocar num assunto que foi motivo de notas do Casaca e manifestações nossas a respeito, e é importante que nós falemos sobre isso. O presidente do Vasco, Alexandre Campeiro, ele assumiu o clube em janeiro de 2018. Ele assumiu com os votos dos beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, entre os quais eu me incluo. Na época, eu ainda votei como conselheiro eleito. Na época eu ainda não era benemérito, não estava como conselheiro nato. Eu era benemérito, mas não estava entre os conselheiros natos. E os vários conselheiros natos deram o voto a ele e ele se tornou presidente do Vasco. Por uma manobra absolutamente lamentável, foi feito um acordo para que esses beneméritos não tivessem a aceitação dessa direção com relação a algo que a direção passada definiu e que foi a justiça, e a justiça deu ganho de causa à própria direção do Vasco na época, em relação a esses beneméritos. Foram 28 beneméritos, se não me engano, 27 ou 28, 27 beneméritos, que foram dados títulos. E essas pessoas são expostas, essas pessoas são colocadas como se não fossem merecedoras, questionadas por um presidente que não participou do processo. Esse processo foi no ano passado com uma outra diretoria, com outro conselho deliberativo, ratificado pelo Conselho de Beneméritos, feito dentro do Estatuto do Vasco. E isso foi feito uma manobra, porque o presidente do Vasco, à época, estava muito preocupado, queria ser investigado por uma suposta retirada de valores de renda de 3 jogos, valor de 40 mil num jogo, 40 mil no outro jogo, 80 mil no outro jogo, que segundo a direção do Vasco, no caso, a vice-presidência de patrimônio do Vasco na época, foi dito isso. E, em função disso, foi feito esse acordo absolutamente lamentável. É difícil adjetivar o nome desse tipo de acordo que foi feito, para que esses beneméritos não pudessem votar no dia da questão que se verificaria se o atual presidente do Vasco ia ou não ser investigado. Que, aliás, foi um assunto muito pouco explorado na época pela mídia. A mídia interna de Vasco ficou também tentando, vamos dizer assim, tapar o sol com a peneira, apagar o incêndio, porque o que aconteceu ali, naquele episódio, foi simplesmente o seguinte: a oposição do Vasco somos nós, que na época ela tinha uma postura, desde o início da gestão do presidente Alexandre Campelo, de ajuda. Houve uma transição elogiosa, todos aqueles do Casaca que faziam parte da administração, houve todo tipo de ajuda possível. O presidente Eurico Miranda, como presidente do Conselho de Beneméritos, pessoas que estavam ligadas, todos procuraram ajudar, e houve um absurdo balanço apresentado, com notas políticas dentro do balanço, com uma carta de cerca de 15 laudas, com uma série de inverdades e distorções, assinadas pelo presidente do clube. Não foi ele que escreveu, mas ele assinou. Aliás, é melhor que não tenha escrito, né? Porque se foi ele que escreveu, é pior ainda. Creio que não tenha escrito e tenha assinado. Mas, diante disso, houve uma manifestação na época em relação a uma discussão inerente a esses valores, e inerente também a uma questão vinculada ao corpo médico do Vasco, que teria sido contratado por um valor
muito maior do que os valores praticados, e que teria ligação dos médicos com o presidente do Vasco, que também é médico. Enfim, foram denúncias que foram feitas e nada foi apurado. Por quê? Porque a pseudo-oposição do Vasco, que era a oposição que tinha lá a minoria do Conselho Deliberativo, no que tange ao Conselho como um todo, né? Considerando os natos os eleitos, tanto que perdeu a eleição no Conselho Deliberativo, e foi ela que deu sustentáculo a que o presidente Alexandre Campelo não fosse investigado. Quer dizer, todo aquele discurso de transparência, aquela conversa fiada de pré-eleitoral, de que nós queremos um Vasco assim, assado, tudo foi pro ar. E pior, um suposto inimigo político, porque o Alexandre Campelo, quando entrou, esse grupo que perdeu a eleição, disse que era a pior pessoa da face da terra, o traidor, isso, aquilo, então foi lá e votou nele, votou para não ter punição a ele. E nós, evidentemente, que fizemos o caminho inverso. Nós temos todo o aparato ao presidente Alexandre Campelo, porque é muito curioso isso. Nós temos todo o aparato ao presidente Alexandre Campelo quando ele chegou no Vasco, para presidir o clube. Nós fizemos a transição, nós demos todas as condições para que ele fosse feito, e, evidentemente, no momento em que ele traiu a confiança de qualquer um e traiu a instituição, quando ele apresenta uma carta anterior ao balanço, que foi absolutamente claro, manifestação política, ou manifesto político, melhor dizendo, e ele, numa postura vitimista, colocou o Vasco numa situação diferente da situação em que o Vasco está de fato, não levando em consideração também que a situação do Vasco, deixada por parceiros que hoje estão lá dentro, do grupo do MUV, que eram contra a administração do presidente Eurico Miranda, fizeram do Vasco o que fizeram entre julho de 2008 e dezembro de 2014, até 2 de dezembro de 2014. O presidente Eurico Miranda pegou uma situação muito pior, não ficou choramingando, trouxe uma situação muito melhor para o clube, em termos estruturais, em termos patrimoniais, em termos de base, em termos de resultados esportivos. O Vasco foi bicampeão carioca, o Vasco chegou à Taça Libertadores, aumentou receitas, voltou o Vasco a ter credibilidade no mercado. O Vasco pagou suas contas até agosto, setembro do ano de 2017, pagou salários, fez tudo que tinha que fazer, e o presidente Alexandre Campelo assumiu o Vasco como se ninguém soubesse que o Vasco tem um problema de cada mês que entra o Vasco precisa ter um aporte financeiro para que as coisas se resolvam, o Vasco precisa muitas vezes de uma ajuda, disso, daquilo outro, e ignorou o fato de que pegou um Vasco, além de uma estrutura muito melhor, o Vasco que com uma possibilidade da maior receita de uma venda no jogador de futebol no século. E vendeu mal, podia ter vendido melhor ainda para ter uma receita maior, mas teve essa possibilidade de venda do jogador Paulinho, e o recebimento do valor que efetivamente recebeu. Fora outras questões que eu acho que tem, por exemplo, só o mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho, as parcelas que vão sendo pagas é um dinheiro considerável. Houve a questão inerente aquilo que se buscava no final do ano passado, como já falamos em outubro, houve a tentativa de que esses 30 milhões de reais chegassem para que fossem quitados impostos e pudesse ter ainda uma volta para o Vasco, um valor que ficasse com o clube. Isso está sendo resolvido, parece que foi resolvido agora. Houve a possibilidade, você jogando uma Taça Libertadores, você ganha jogo a jogo para jogar uma Taça Libertadores. Enfim, se nós formos aqui listar, são para mais de 100 milhões de reais que entraram, e muito desse valor que entrou, não entrou por mérito da direção que chegou. Entrou porque foi uma estrada já devidamente pavimentada pela outra. Então aquilo que foi feito em 30 de abril é absurdo, é inqualificável, deve ser desqualificado. E aí se vai ter uma discussão política, porque tem uma continha aqui que tá errada, que temos que ver, porque aquela nota não entrou, vai ficar nessa pequeneza, tudo bem, pode ficar na pequeneza, mas a verdade é que a situação do Vasco é muito melhor do que a situação que foi encontrada em 2014. E ninguém ficou choramingando em 2014. Em 2014, em dezembro de 2014, naquela situação, o Vasco conseguiu quase 20 milhões em 20 dias. 14, 15 milhões em 20 dias. O presidente Eurico Miranda conseguiu para a administração do Alexandre Campelo mais de 10 milhões em menos de 7 dias.
E é isso que se recebe de volta? Ao invés de fazer o elogio, dizer, pô, a situação do Vasco é impressionante, o Vasco foi deixado com uma dívida de mais de 700 milhões, ainda houve uma redução da dívida, com toda a possibilidade, com todos os problemas que aconteceram com juros, etc. Puxa vida, a base do Vasco hoje está muito melhor, o patrimônio do Vasco hoje está uma maravilha. Poxa, eu peguei o Vasco na Taça Libertadores da América. Quem não quer pegar um clube na Taça Libertadores da América? Com o elenco que me foi dado, eu estreiei na Taça Libertadores da América, 15 dias de gestão, ganhei de 4 no Chile. Enfim, havia uma série de situações que eram benéficas. E não foi isso que foi traçado. E aí houve, então, a reunião e a suposta pseudo-oposição, que é a oposição de Araque, votou a favor de que não houvesse investigação nenhuma, que traz para o Vasco agora uma certeza nesses 3 anos. Não tem que haver investigação de absolutamente nada com ninguém, porque no momento em que o sujeito que é trazido como aquele que é o grande inimigo político, ele não precisa ser investigado, ele está presidindo o clube, então, evidentemente que você leva isso para qualquer um. O sujeito que é hoje vamos dizer assim, o grande protagonista do Vasco, é o presidente do clube, ele pode fazer o que ele quiser, está resolvido assim, foi resolvido assim pelo Conselho Deliberativo do Vasco, então vamos esquecer o resto. Mas esquecer o resto é o quê? Tocar o clube. Então, tocando o clube, como é que se faz as coisas? O clube tem um conselho fiscal. Nada é mostrado ao Conselho Fiscal. Mas acontece que isso é uma tradição, porque o Conselho Fiscal está vendo contas do ano passado, porque não viu tudo ainda, porque isso, porque aquilo. Sim, mas o Conselho Fiscal ele tem determinadas demandas, ele pede e a direção administrativa dá, não sei o que ele esconder. Quem não tem, numa gestão, essa iniciativa, porque acha que porque o fulano, o Beltrano ou o Cicrano querem me prejudicar, ou porque isso, por aquilo outro, deixou de ter uma visão institucional para ter uma visão pessoal. Uma coisa é você ter entrosamento com o Conselho Fiscal, e você, nesse entrosamento com o Conselho Fiscal, você no dia a dia conversa isso, aquilo, não há conversa, não há diálogo. Então o Conselho Fiscal não sabe o que está acontecendo. Esse é um ponto fundamental. Inclusive, isso foi visto na reunião do Conselho de Beneméritos hoje, que é condição sine qua non para que as coisas se resolvam em relação à busca aí de empréstimo do presidente do Vasco para o clube, para poder tocar ainda o clube no restante dessa temporada, que os documentos sejam apresentados ao Conselho Fiscal. Mas isso tudo bem, é uma postura do Conselho de Beneméritos, do presidente do Conselho de Beneméritos, mas a nossa postura não vai ser essa. Não vai ser essa, porque o trabalho que se teve no Vasco não é meu, não. O trabalho do presidente Eurico Miranda, o trabalho daqueles que estiveram lá no dia a dia, eu apoiei da maneira que foi possível apoiar, fiz aquilo que foi possível fazer, mas muitos estiveram lá e ficaram no dia a dia. E a forma como foi qualificado o que o Vasco fez nesses 3 anos, naquela tal carta, escrita em 30 de abril, isso é desrespeito às pessoas, é desrespeito ao trabalho que as pessoas fizeram, é desrespeito à dedicação que as pessoas tiveram em relação ao Vasco. O que se faz hoje com aqueles acordos? Aqueles acordos que foram feitos, que foram pagos, com dificuldade, com isso, com aquilo. O que se faz com aquilo? Ninguém sabe. O que se fez com relação ao corpo funcional do Vasco? Mais de 200 demissões, ninguém foi pago. E o quê? E acha que o valor diminuiu do que estão ganhando? Não. Você vai lá ver hoje, ganham mais do que ganhavam os 200. Se entraram 80, 150, 40, 2, 180, ganham mais. Então onera o Vasco 2 vezes. Onera com aqueles que saíram, que evidentemente têm seus direitos a receber, e onera por estar gastando mais do que se gastava. E está sendo feito dessa maneira. Esse tipo de ação, esse tipo de atitude, é totalmente contrária ao Vasco. É deletéria. Ela traz para o Vasco tudo que pode ser de ruim para o futuro. Enquanto se faz o discurso, se cospe o discurso que nós estamos preparando o Vasco para não sei daqui a quantos anos, porque não sei o que vai acontecer, que daqui a 4, 5 anos vai estar estudando. Está estudando como?
Então, nós entendemos a postura, já falei aqui a postura do presidente Eurico Miranda, do Conselho de Beneméritos ou do Conselho de Beneméritos, mas a nossa posição é muito clara. Se não houver uma retificação daquele balanço esdrúxulo que foi feito, com aquelas notas políticas, notas contábeis políticas, uma retratação daquela carta que foi feita, que denigre a administração do Vasco. O presidente Eurico Miranda, estou acostumado, porque as pessoas falam, a gente faz, as pessoas falam, tá bom, mas eu não estou acostumado, o Leonardo Rodrigues não está acostumado, o João Carlos Nobre não está acostumado, o Márcio Magalhães não está acostumado, talvez vários vice-presidentes também não estejam acostumados. Não sei se o Eurico Brandão está acostumado, enfim. A questão é a seguinte, costume ou não costume, está errado aquilo. Aquilo faz mal para o Vasco, porque aquilo traz ao Vasco uma imagem de que a forma como se faz hoje é que é a correta. Aquilo que foi feito 3 anos está tudo errado. Isso só traz prejuízo para o Vasco, porque o Vasco foi conduzido, principalmente entre 2004 e 2008, de uma forma absolutamente responsável, no sentido de apertar a finança, etc. Isso atrapalhou o time de futebol, não podia render o que nós gostaríamos que rendesse. Mas foi feito todo um trabalho. O clube foi deixado todo equacionado. Aí chegou o MUP dizendo, está tudo errado. Isso aqui foi uma bagunça, só fizeram bobagem. Aí foram lá e destruíram o Vasco. Então, você não se manifestar contra esse tipo de discurso, que é o mesmo discurso do MUV, você não se manifestar, você está dando lastro a que este tipo de conceito prevaleça no Vasco. Do cara não pagar nada, do cara não cumprir acordo, do cara demitir 200 sem pagar qualquer coisa, usar um pseudo-modernismo para jogar para frente, de tratar futebol da maneira como está tratando. Isso só atrapalha o Vasco, não faz bem nenhum ao Vasco. E a outra questão inerente àquilo que acontece, que é com relação aos beneméritos, os 27 beneméritos que foram postos nessa condição, vários hoje fazem parte do Conselho Deliberativo do Vasco, eles estão votando, estão participando das reuniões, hoje eu também nessa qualidade, e está lá um acordo feito por uma gestão que é incompetente para fazer o acordo, no sentido de que não foi ela que deu os títulos, não foi ela, não foi dentro dessa administração que houve o trâmite, e busca-se na justiça, quem sabe, aí uma tentativa de se fazer um acerto e isso prejudica quem? Claro, está me prejudicando pessoalmente? Claro que sim que está me prejudicando pessoalmente. Claro que está me prejudicando, prejudica o meu nome. Prejudica o nome dos outros 26, ou pelo menos quem tem essa preocupação. Mas prejudica o Vasco, fundamentalmente. Porque são pessoas de dentro do corpo interno do Vasco, do corpo do Conselho Deliberativo do Vasco. E isso também precisa ser retificado. E que história é essa de transparência? Qual é a transparência que tem essa gestão? Ou se chega a uma conclusão no Vasco que não existe transparência e vamos deixar do jeito que está e acabou, vamos parar com esse troço de transparência, vamos parar com essa colocação, essa palavra transparência, vamos tirar essa palavra transparência do Vasco. Cada um chega no Vasco e gere como quer, ou não vamos ficar usando isso para discurso político. Agora, independentemente de transparência ou não transparência, não apresentar para o Conselho Fiscal não é questão de transparência, isso é obrigação estatutária. Isso não é, porque eu sou muito transparente, eu sou menos transparente, sou mais ou menos transparente. Apresentar para o Conselho Fiscal não é para alguém que está fazendo politicagem perto de eleição no Conselho Fiscal. É apresentar no Conselho Fiscal, no início de uma gestão, Conselho Fiscal, para o presidente do Conselho Fiscal, no início de uma gestão, com os outros membros do Conselho Fiscal, sabedores que precisa ser apresentado. Isso é um ponto importante. Até porque, ora, se há uma desconfiança de gente de dentro do Vasco, que estava trabalhando com o presidente do Vasco, de que houve a questão de dinheiro que foi tirado, de renda, etc. A coisa mais natural do mundo é que o Conselho Fiscal do Vasco tem a possibilidade de receber aquilo que está pleiteando. Porque houve uma desconfiança interna que partiu de dentro do Vasco. Então, o Conselho Fiscal não ter satisfação alguma hoje
É o descalabro. Essa situação toda que nós estamos vivendo, em termos de Vasco, não pode simplesmente... vamos pensar na instituição. Pensar na instituição é pensar nisso tudo que nós estamos falando aqui. Porque você vai... tá bom. Então, tem um empréstimo. Depois de falar discurso de que não há, porque não podemos, que não queremos empréstimo e tal, vamos fazer tudo para não ter. Então, todo mundo sabia que ia ter que pedir dinheiro para prestar. Todo mundo sabia. Todos no Vasco sabiam disso. Agora você precisa disso e você não faz absolutamente nada que você tem que fazer. Você só quer isso e pronto. Então você desrespeita os homens do Vasco, você desrespeita os poderes do Vasco, mas você quer isso e está acabado. Está errado. E em função de estar errado, nós vamos continuar com a mesma postura. Já disse, respeitamos o caso do presidente Eurico Miranda, que teve no Vasco, presidindo o clube, sabe as dificuldades que é, deixa que passa por cima em relação às coisas que são feitas contra ele, porque as pessoas sabem que eu fiz, etc., as pessoas que me conhecem, mas o problema é que muita gente denigre, muita gente fala mal, e quando vem uma declaração dessa, como foi feita no dia 30 de abril, não está falando só dele. Ele pode dizer, claro, o presidente Eurico Miranda normalmente ele diz, eu assumo toda a responsabilidade, etc. É louvável. Mas as pessoas foram atingidas. Ele foi atingido e as pessoas foram atingidas. E as pessoas não estão aí para todas para serem atingidas e tudo bem. Segue o jogo. Não é assim. A coisa não funciona dessa maneira. Então, os pontos são todos esses. Infelizmente, lamentavelmente, mais uma vez, o presidente do Vasco foi para grupo de WhatsApp para falar da nota do Casaca, dizendo que houve chantagem. Não tem chantagem nenhuma, meu cara. Chantagem é quando você vai ter um benefício de algo que você não tem direito, de algo que não é plausível, de algo que não é legal. E aí você está tentando fazer. Não tem nada a ver. Infelizmente, Alexandre Campelo, esse papel de cobrança, de responsabilidade, de se fazer a coisa como ela tem que ser feita, só o Casaca que faz. Mas o Casaca faz como oposição. Quando é a situação, o Casaca vai lá e dá exemplo. Essa é a diferença. É a pequena diferença. Se nenhum outro vai fazer, porque um está com eu tenho que ver o meu manejo político, eu tenho que ver como eu vou me colocar aqui, eu vou ver... Ok. Nós não estamos preocupados com isso. A forma que se tem de gerir o Vasco, de pensar em gerir o Vasco, pensar em gestão do Vasco, ela parte de alguns pressupostos. Pressupostos esses que não foram levados em consideração por vossa senhoria. Entre eles, ser verdadeiro com relação às pessoas, ser verdadeiro com relação à situação do clube e olhar o que se fala da situação do clube quando vai para fora, quando é jogado para fora. O desrespeito houve às pessoas, o desrespeito houve à instituição, e se não retificar, vai ter o posicionamento contra. E pronto, está resolvido. É dessa maneira que se conduz quando a forma como o clube é conduzida leva a isso. Infelizmente, o clube está sendo conduzido dessa maneira. E volto a falar, é só o Casaca mesmo para fazer isso. Como oposição. Existem, evidentemente, outras questões inerentes a desrespeitos que foram feitos a poderes do Vasco. Houve manifestação do grupo Identidade Vasco. Existe lá uma questão inerente a um desrespeito absurdo feito durante a Copa do Mundo, que nós nem falamos aqui o presidente do Vasco viajou e deixou o vice-presidente do clube, o Eloy,
sem a possibilidade dele assumir o clube, que é estatutário que aconteça, quer dizer, é mais um desrespeito cometido contra o Estatuto do Vasco. Ok. Mas o problema é o seguinte: independentemente disso, independentemente das manifestações, o lado institucional ele precisa ser respeitado. Nós fomos totalmente a favor da manifestação do Eloy, naquele momento, tanto que o advogado Márcio Magalhães esteve na delegacia no dia, quando se tentava se discutir a questão do Eloy poder ou não assumir o Vasco, que era indiscutível, inquestionável. O Vasco teve, por parte do presidente Alexandre Campelo, todo o aparato, como nós falamos no início da sua gestão, em relação à transição. O presidente Eurico Miranda, quando pedido ajuda, ele dá ajuda. Institucionalmente, nós temos uma posição. O que não se pode fazer é mexer com a instituição. É mexer com as coisas que são caras ao Vasco. Tratar o Vasco da maneira como está sendo tratado, tratar as pessoas do Vasco da maneira como estão sendo tratadas. E nós vamos nos manifestar e vamos continuar nos manifestando em relação a isso. Porque o grande problema é, como eu falei no início, achar que desta maneira que está sendo feito é a maneira correta, que o que estava sendo feito ali entre 2015 e 2017 não era o correto. O correto é o que está sendo feito agora. Que é exatamente o contrário. Pegar o Vasco em dezembro de 2014, da maneira como o Vasco foi pego, e transformar o Vasco, deixado da maneira como deixou na Libertadores, com o problema do Vasco era o problema dos últimos 3, 4 meses, em relação à questão de finanças. Mas não tinha outro problema no Vasco. Porque tinha lá um valor que não pagou de março, tudo bem, mas 95% das coisas, 90% das coisas estavam pagas até setembro. E o problema de quem assumiu o Vasco foi aquilo ali, e assumiu já recebendo dinheiro, em 100 dias recebeu mais de 50 milhões. Com quem sabe gerir, a coisa anda normalmente. Então, essa situação de hoje é uma situação institucional que não nos agrada pelo desrespeito que está sendo cometido contra o Vasco, contra os poderes do Vasco, contra pessoas físicas, contra toda uma trajetória que houve de muita luta feita nos 3 anos, entre 2015 e 2017, que está longe de ser comparável a essa pífia administração feita no Vasco em 2018. Pífia. Quiséramos nós ter a possibilidade da entrada de capital que houve no Vasco esse ano, ingerindo o clube lá entre 2014 e 2015. Que a situação seria completamente diferente. Então, diante desse quadro, a nossa manifestação permanecerá como nós dissemos nas 2 notas, lamentando mais uma vez o presidente do Vasco com as suas colocações a respeito do Casaca, ou a respeito de notas do Casaca, ele que, neste caso, em relação ao Casaca, ponha-se no seu lugar. Falar do Casaca tem que lavar a boca com sabão para falar. É presidente do Vasco, é presidente, é ministro. Para falar do Casaca, tem que lavar a boca com sabão para falar. Porque o Casaca é composto por pessoas que se dedicam ao Vasco mesmo. Que se dedicaram ao Vasco mesmo. No período de 2015 a 2017. E que trouxeram para o início da gestão todo o aparato possível. Tudo aquilo que foi possível, pedido, foi feito. Então, o respeito ao Casaca é bom e nós não gostamos, não. Nós exigimos. Vamos agora ao comentário do Rodrigo Alonso a respeito. Bom, Sérgio, acho que de maneira bem resumida, que a gente fala desde o início do ano, desde que essa nova gestão assumiu, é que nós tivemos aí uma grande oportunidade de pacificação do clube, com o Casaca e a gestão anterior dando todo o aparato aí de transição, uma transição pacífica, o apoio que fosse necessário para o sucesso do Vasco, porque isso é que importa. Não se trata de
de qualquer tipo de vaidade, é tudo em prol do Vasco, até porque o Casaca sempre fez muito pelo clube e a gente, na verdade, nunca esperou reconhecimento, até porque por parte desse pessoal não vai haver reconhecimento, mas o torcedor do Vasco sabe o que a gente faz, as pessoas que convivem, que vão às reuniões, que acompanham o grupo, lá desde a sua origem, sabem do que o Casaca é capaz de fazer pelo clube. E a gente teve essa oportunidade, só que infelizmente o atual presidente preferiu jogar para a galera, preferiu fazer aí o papel novamente, de um novo dinamite, né? Como aconteceu na última passagem do clube, e fazer esse papel que agrada a imprensa. E o que a gente está vendo é eles preparando novamente o terreno para, no final, quando tudo der errado por culpa deles, eles jogarem a culpa na gestão passada, que é isso que eles já estão fazendo. A gente vê em mídias sociais fakes que apoiaram os amarelos aí na gestão, lembrando que a chapa era Júlio Brandt e Alexandre Campelo. E aí vão fazer novamente o que fizeram. A gente espera realmente que o Vasco consiga se recuperar, que a gente termine aí o ano de 2018, se não com título, mas pelo menos de maneira honrosa no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Mas se der alguma coisa errada, pode ter certeza que novamente vão tentar jogar a culpa no passado, para ganhar mais um cheque em branco, para numa futura eleição, pleito do Vasco, eles virem novamente com um discurso de renovação. O que a gente está vendo não tem nada de renovação, é tudo aquilo que aconteceu no período entre 2008 e final de 2014. Foi o período que o Move quase destruiu o Vasco. Esperamos que dessa vez eles falhem novamente nessa missão. Segue aí, Sérgio. Bom, vamos ao destaques do Vasco aí nas divisões de base com o Rodrigo Alonso. Bom, Sérgio, vou falar aqui alguns resultados da semana retrasada, que são importantes. Do retrasado, o Vasco, pela Taça Guanabara Sub-15, derrotou o freguês, o Flamengo, por 3-2, gols de Julião 2 vezes e Marcos Paulo. Ainda no sábado, pela Taça BH Sub-17, fase semifinal, o Vasco empatou com o Fluminense 1-1, acabou sendo derrotado por 5-4 nos pênaltis, mas foi a melhor campanha do Vasco nessa competição desde que ela passou a ser Sub-17, lembrando que antes a Taça BH era Sub-20. O Vasco teve uma campanha invicta, foram 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, 12 gols pró e 6 contra. Então, apesar de não ter conseguido a vaga para a final, parabéns aí para a garotada do Sub-17. Domingo retrasado, o Vasco, pela final da Leme Cup, uma competição em São Paulo, realizada em São Paulo, competição Sub-11, o Vasco se sagrou campeão, empatou com o Fluminense na final em 1-1 e derrotou o tricolor da Série C por 3-2 nos pênaltis. Campanha do Vasco, o Vasco empatou com o Curitiba em 1-1, com o Fluminense 0-0 e derrotou por 7-0 a Juventus. Então, parabéns aí para a garotada do Sub-11 pelo título. Na terça-feira passada, pelo Brasileiro Sub-20, o Vasco empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro, gols do Hugo Borges e Lucas Santos, e se classificou em primeiro no grupo. Nessa próxima fase, que também será uma fase de grupo, o Vasco vai ter como adversários do grupo Curitiba, o Flamengo e o Fluminense, nessa campanha aí do Vasco no Sub-20. Na quinta-feira, pela Taça Guilherme Embri Sub-16, o Vasco derrotou o Nova Iguaçu por 3-0, gols do Lessa, João Gago e Arthur. No sábado agora passado, Taça Guanabara Sub-15, o Vasco derrotou o Madureira por 3-0, gols de Juan Batata, sempre ele, artilheiro, e Marcos Paulo 2 vezes. E ainda no sábado, pela Taça Guanabara Sub-17, o Vasco empatou em 1-1 com o Madureira. O regulamento prevê, em caso de empate, disputa de pênaltis por um ponto extra. O Vasco derrotou por 7-6. O gol da partida foi marcado por João Gago. Segue aí, Sérgio. Boa noite, família vascaína. Vamos falar agora dos outros esportes, que o Vasco tem boas participações e de ponta a ponta a gente quer o Vasco gigante em todas as modalidades esportivas no Brasil e no mundo.
O primeiro ponto é a LNB, já definiu os 14 participantes do NBB, número 11, a temporada agora 2012-2019, e o Vascão está garantido nela, e vamos para as cabeças. Nós estamos com uma equipe boa, e a gente tem tudo para pegar esse título aí que a gente, ano passado, deixou a desejar. As novas camisas do basquete da Diadora também estão de parabéns, quem puder dar uma acessada aí, porque eles capricharam e tem cara de camisa campeã. Então vamos lá, Vascão, nesse NBB 2018-2019. Segundo ponto é a natação paralímpica. O Vasco é o clube com mais convocados no Pan Pacífica na Austrália. Parabéns, são 15 nadadores do Brasil. O Vascão arrebentando aí. Temos vários destaques, né? O Caio Amorim, a Joana Maria, o Roberto Alcade. E então vamos com tudo. O Vasco que ele incentiva muito a parte de natação, principalmente os paralímpicos. Eles estão de parabéns, que estão superando muitas adversidades e estão tendo um ótimo desempenho. Teve um reconhecimento do programa Fantástico com a nossa nadadora, a Camille Rodrigues. Então ela participou da abertura do Fantástico, muito legal para ela e para a sua carreira também, pelo reconhecimento de todo mundo que acompanhou esse programa. O terceiro ponto é o futebol de mesa. O Vascão vai com 6 jogadores no Sul-Americano, que vai ser disputado na Argentina, modalidade Sector Ball. Então, parabéns à galera aí que se classificou e que vai representar o Brasil e o Vasco lá na Argentina pelo futebol de mesa. Último ponto é o futebol de 7. O Vascão, mais conhecido como Expresso 7, está indo muito bem na Copa Suderge, venceu o Olaria por 5-3 e segue nas cabeças da competição com 23 pontos, o Flamenguinho com 17, o Timinho com 17 e o Botafoguinho com 9. Então o Vascão com 23 arrebentando, vamos trazer mais esse caneco para o Vasco. Segue aí, Sérgio. Vamos então às mensagens dos nossos ouvintes. Carlos Cardoso, de Nova York. Boa noite aos amigos. Um abraço a você, Carlos Cardoso. Boa noite aos amigos da mesa. Feliz pelo retorno do programa semanal. É importante nos atualizarmos sobre o que realmente acontece com o nosso clube. Fabrício Amaral. Boa noite, amigo. Saudações vascaínas. Peter Areis, de São Gonçalo. Não. Na mensagem do Campelo com o Mauro César é do Peter Areis? Não, do Fabrício. Do Fabrício. Ó. Então, a mensagem do Fabrício, no caso, em relação ao... Vamos lá, vou ler a mensagem aqui na íntegra. Na última semana, o senhor Campelo recebeu o jornalista Mauro César, da ESPN. Este mesmo que não é recebido nem pelo próprio presidente do clube que torce. No caso, Flamengo. O Vasco, nos últimos meses, teve de entrada um pouco mais de 120 milhões, dispensa de atletas, demissões de funcionários, venda de mando de campo, merreca, etc. Porém, mesmo diante disso tudo, estranhamente, o Vasco foi processado por uma rede alimentícia e agora a direção administrativa busca empréstimos. Em suma, uma direção que dá com uma mão e tira com a outra, que até aqui só deu munição para aqueles que querem mal do Vasco, seja pelo balanço taparrolho ou no recebimento de parte da imprensa esportiva em São Januário. Forte abraço a todos. Júlio de Fortaleza, obrigado pelo lembrete, casaca. João Campos Gomes, de Laranjeiras, abraço a todos do casaca. Luiz Batista Lemos, de Botafogo. Que ótimo que voltaram, que ótimo que voltaram. Sejam bem-vindos de volta. Peter Areia de São Gonçalo, boa noite. Que saudade eu estava de ouvir essa aula magna de Vasco que vocês são. O que vocês estão achando da administração do Campelo até agora? Falamos sobre isso. Só sei uma coisa, só Deus para ter misericórdia do Vasco. Os verdadeiros têm que se unir e salvar o clube. Contra tudo e contra todos. Casaca. Mande um abraço para os grupos de WhatsApp. Gangue do Respeito, Assembleia, Cusmal, Verdade do Casaca, Vasco da Gama, Vascão de Norte a Sul. Então um grande abraço aqui para os grupos de WhatsApp. Gangue do Respeito, Assembleia Cruz Maltina, Verdade do Casaca, Vasco da Gama e Vascão de Norte a Sul. Marinho Picorelli do Grajaú, que espetáculo, que falta faz esse espaço nas segundas-feiras. Fez esse espaço nas últimas segundas-feiras. Um grande casaca a todos. Um abraço a você, Marinho. Pedro de Nova Aurora, de Belfort Roxo, vou lá no Vasco. Vou lá. Não, Vasco precisa do respeito. Técnico de ponta. Não entendi bem a mensagem, mas o que está querendo dizer basicamente é que o Vasco precisa de respeito e ter um técnico de ponta. Anderson Roquete do Espírito Santo. Boa noite, sempre na escuta. Elícia Gomes de Laranjeira. Que bom que voltaram. Estou ouvindo com meu pai. Abraço a todos. Abraço a toda a família Elícia. João Paulo de Americana, acompanhando o Casaca no rádio. Elícia, a nossa atriz do Casaca. Pablo Aymar, comunidade VK. Vasco, Francisco Silva do Espírito Santo. Boa noite, galera. Ainda bem que vai ter programa. Estamos juntos por um Vasco maior e melhor. Abraço a todos do Casaca. Hilton Chá de Aracaju.
Ceará com Jorginho, 0 ponto em 9 disputados. Ceará sem Jorginho, 9 pontos em 12. Vasco com Jorginho, 7 pontos em 18. Euriquinho avisou. É verdade, o ex-vice-presidente de futebol, Eurico Brandão, deixou claro que era contra, manifestou-se contra a vinda do Jorginho. Ele trabalhou Jorginho no período que teve no Vasco, deve ter os motivos dele para ter falado a respeito, e de fato, até aqui é uma passagem muito ruim do Jorginho no Vasco como treinador. Alexandre Oliveira, de Belfort Roxo, estamos lá. Marcelo Filares do Recreio, boa noite, Casaca. Rafael Furtada, valeu, Casaca. Pedro Henrique, valeu, Casaca. Hilton Chaves, boa noite, confrades. O Adson Matos, boa noite aqui do Distrito Federal, galera. Um abraço a todos os vascaínos do Distrito Federal. Carlos Isaías, Vasco sempre. Jorginho teve a parada da Copa e não acertou o time. Isso é fato. Força Jovem Vasco, boa noite. Um abraço de toda a galera vascaína do Nordeste. Ao Vasco tudo. Hashtag Associa Vasco. Matheus Vieira, lamentável ausência do Max para quinta-feira. Eu imaginei que ele fosse jogar, tá? Dito aqui pelo Matheus que não vai. Eu imaginei que ele fosse jogar quinta-feira. Pedro Henrique, Campelo acabou com o CAPS, é verdade. Bem lembrado aqui em relação ao CAPS, o problema físico que o Vasco tem, e o CAPS foi largado. Yuri Menezes, como pode a atual gestão se desfazer de uma referência na preparação física dos jogadores feito CAPS? É mais um que está falando a respeito. O resultado está aí, bem visível nos jogos. Atletas mal preparados fisicamente. Comentar aqui em relação a essa questão da associação do Vasco, evidentemente, todos somos a favor que haja associação no Vasco, associação em massa no Vasco, e que não seja uma manobra politiqueira, de abrir 1, 2, 3 meses para depois entrar quem interessa entrar no quadro social. Todos têm que entrar e deve haver, se houve no caso uma anistia, deve haver uma anistia prolongada para que as pessoas possam fazer a sua associação. Uns podem num mês, outros podem no outro, outros podem preferir fazer no final do ano, etc. Mas deve haver isso de uma maneira muito tranquila, sem que haja a necessidade de 2, 3 meses resolver tudo. Mas, enfim, a associação é sempre importante. As pessoas que estão inadimplentes podem ir lá no Vasco, vão ter a possibilidade de pagar, se não me engano, mês de julho, mês de agosto, já que virou agosto, o mês de julho e mês de agosto, para poderem voltar à ativa no Clube de Regatas Vasco da Gama, na qualidade de sócios estatutários. É importante também o sócio-torcedor crescer, a manifestação do torcedor na arquibancada, a manifestação na ida do estádio, na ida ao estádio, na ida aos jogos do Vasco, tudo isso é importante. Isso dá, evidentemente, um sustentáculo financeiro ao clube, uma outra forma de sustentáculo financeiro ao clube, mas não pode fazer a coisa sem um sentido lógico. Vamos abrir aqui 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Se está aberto, deixa aberto. As pessoas vão entrar. Qual é o problema do cara, de repente, em dezembro, querer... mas em dezembro ele vai ter que pagar de julho. O problema é dele. Mas a questão é que você abrir uma anistia e fechar uma anistia rápida, fica parecendo que você está querendo colocar gente que te interessa para dentro. Você está fazendo um movimento interno para colocar gente para dentro. É isso que fica parecendo. Então, essa questão de eu vou dar uma anistia porque é o período de X a Y, sendo que não tem nem eleição perto, a eleição no Vasco vai acontecer em 2020, não faz sentido. Parece mais uma manobra e não uma tentativa de fazer efetivamente com que as pessoas entram. Porque qual é o prejuízo que o Vasco vai ter se o associado que não pode pagar agora, chega em janeiro e resolve que vai pagar 7 meses? Qual é o problema? Qual é o prejuízo que o Vasco vai ter com isso? Então, o prejuízo que vai ter se o outro resolve pagar em julho do ano que vem, o que eu tenho que pagar? 1 ano de Vasco? Tá bom, então vou pagar 1 ano de Vasco e volto a ficar adimplente. Qual é o problema? Então, na verdade, essa questão, a preocupação em fazer uma coisa que seja muito rápida, parece mais que está querendo colocar gente que interessa para gente para dentro. É isso que parece. Mas nós queremos crer que os motivos são nobres e nós, evidentemente, motivamos aqueles que estão inadimplentes que vão lá resolver a sua situação no Vasco para se tornarem adimplentes novamente e possam, então, restabelecer a sua condição de sócio estatutário e assim sigam com o clube. Bom, os nossos... Tem mais mensagens? Houve aqui há mais mensagens, houve aqui um outro e-mail do nosso senhor Gaspar. Sérgio Neves, Praça Seca, boa noite. Vocês acham que a diretoria consegue um empréstimo? A questão de que o outro lado, se a pergunta é se o outro lado vai emprestar, deve emprestar através de condições. Né? Nós temos que saber qual
quais são as condições, devem ser condições que se interessem a ela, né? A ela, a Rede Globo. Serem feitas. Não vão fazer isso porque gostam do Vasco. Esse é o primeiro ponto. Em relação à questão de se vai emprestar ou não vai, o Vasco pode ter um empréstimo ou pode não ter um empréstimo, mas fundamentalmente ele precisa ter, para além do empréstimo, toda uma situação institucional absolutamente clara, pelo menos internamente no clube. Para que se saiba, inclusive, se você vai ter um empréstimo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Como é que você planejou? O que você fez? Quais foram as besteiras que você fez com o dinheiro quando esse dinheiro entrou no ano até agora? Para impedir que novas besteiras sejam feitas. Foi tudo feito acertadamente? Ótimo. Então é só mostrar, para todo mundo aplaudir. As soluções, porque nós tivemos um período no Vasco de soluções heterodoxas para resolver problemas financeiros do Vasco, que deu no que deu. Então isso é importante. Yuri Menezes, o Vasco depois de muitos anos conseguiu retornar à disputa da competição mais importante da América, depois de muito esforço da antiga diretoria, mas a atual gestão não foi capaz de levar adiante. O Vasco tem estádio, portanto tem que fazer valer o seu mando de campo. Tá aí o comentário, aliás eu concordo com o Yuri Menezes que comentou aqui. Rafael Furtado, parabéns ao doutor Leonardo Rodrigues, doutor Rafael Landa, doutor Márcio Magalhães e doutora Gracília Portela. O Casaca sempre em favor do Vasco. Mais recursos para o presidente vítima. 150 milhões já? Dúvida. O Vasco hoje possui jurídico. Antigamente era perto do centro de memória, além de ativamente na sala da presidência. O que suscita outra dúvida. Não temos jurídico porque não temos mais presidente? A pergunta final deixada aqui pelo Rafael Furtado. Marcos Carneiro da Barra, Casaca, Augusto Aristides já está indo do Japão. Realmente é preciso que haja um motivo para se justificar o adiantamento das cotas. E ano que vem, se o Banana Campelo irá abrir as pernas para a The Globe, pagando valores cada vez menores em relação aos gatos siameses, mas que de siameses não tem nada. E a emissora dona da grade de programação não irá usar esses adiantamentos como pretexto para justificativa, alegando como uma confissão de dívida. E o Campelo abriu as pernas, mandando para o Brejo os jogos em Brasília em detrimento dos dois times queridinhos da dona Plim Plim, abrindo a mão do seu mando de campo, além de ter feito isso contra o Santos também, em relação à venda do mando de campo. E que isso não seja uma desculpa pelos fracassos acumulados até aqui. Marcelo Filardes do Casaca, tem a mensagem do Augusto Aristides, já está aí. Normalmente é o primeiro, deve ter chegado no meio do programa, está mandando a sua mensagem agora. E Marcelo Filardes, Casaca, diz ele, guardiões da história do Vasco. Parabéns, obrigado, Marcelo Filardes. Mais uma última leva, mais dois comentários. Haroldo de Niterói, boa noite, parabéns pela postura, não se deixando levar por essa política sem vergonha desse pessoal que pensa num Vasco submisso a quem comanda o futebol. Casaca, verdadeira trincheira contra os oportunistas de plantão. João Paulo de Oliveira, saudações casaquistas. Casaca acima de tudo. Ficamos muito felizes de termos retornado hoje para o programa Casaca no Rádio. Já fazia um tempo, todos com saudade, nós também. E faremos os programas às segundas-feiras, 21h30. Evidentemente que se houver jogo do Vasco, passamos para terça, mas normalmente o horário será segunda-feira, 21h30. Vamos ao recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Mandar um abraço aqui para o pessoal aí que está no chat do YouTube. Mandar também um abraço para o pessoal dos grupos de WhatsApp, aí o Família Casaca, o Verdades do Casaca. Convocar a torcida do Vasco para esse jogo aí de quinta-feira em São Januário. Vamos lotar novamente, como a gente fez aí contra o Bahia, para apoiar o Vasco. A gente passando aí pela LDU. Já sabemos o próximo adversário, é o Deportivo Cali da Colômbia. Também vai ser um adversário dificílimo, então a gente está confiante aí na vitória do Vasco. No domingo a gente provavelmente vai ter a estreia aí dos 3 reforços. Também esperamos aí que dê certo, principalmente aí na zaga, que o Vasco consiga acertar a sua zaga, que realmente tem ido bem mal nos últimos jogos. Meu último tópico aqui do Boa Noite eu queria saber só se, depois eu vou pesquisar aqui, se esse jogo de volta contra a LDU vai ser transmissão do Sport TV. Porque a última vez que o Sport TV teve em São Januário para fazer um jogo, eles deve ter sido sem querer, de repente não fizeram aí a dedetização corretamente na garagem, onde ficam seus carros, e aí eles trouxeram dentro do carro um rato. Aquele rato tinha a cara de ter sido coisa ali do pessoal mais ligado ali à Gávea, né? Como a imprensa ela é muito ligada ao Clube da Gávea, inclusive até deixar registrado aqui, porque falam muito que São Januário não pode receber clássicos, e a gente nesse jogo viu um torcedor do Flamengo, um flamenguista
transitar tranquilamente pelo gramado de São Januário sem ser molestado. Então, só pedir mais cuidado aí para o pessoal do Sport TV a próxima vez que vier em São Januário, não trazer ratos para jogar no nosso gramado. Boa noite. Evidentemente que o Rodrigo está fazendo uma brincadeira. Óbvio que os caras do Sport TV não levaram ao rato, mas está fazendo uma brincadeira com relação à questão de que essa focalização, essa coisa toda que foi colocada em termos de imagem e no dia seguinte, é uma coisa que acontece, pode acontecer em qualquer gramado do mundo, em qualquer lugar do mundo. Os ratos existem, né? O Vasco tem um complexo imenso em São Januário ali, quer dizer, e a coisa foi levada para uma questão de jocosa contra o Vasco, e isso evidentemente aborrece os torcedores do Vasco, mas é óbvio que o Rodrigo fez ali uma mera brincadeira a respeito. Vamos ao recado final do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Agora, quinta-feira, 7h30, São Januário, Vascão contra a LDU. Temos tudo para revertermos essa situação e irmos bem nessa competição aí, se Deus quiser, pegarmos o título da Sul-Americana. Bom, a gente está de volta, como o Sérgio falou, o Rodrigo falou, graças a vocês. Muito obrigado a todos os casaquistas do Brasil e no mundo pela audiência, pela participação e principalmente pela força que vocês nos dão. E o Casaca está cada vez mais forte graças a vocês. Muito obrigado a todos. Muito bem, deixo aqui um beijo a dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.